Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo para falar da boa e velha política do Clube de Regatas Vasco da Gama. Domingo tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária que confirmou a venda de 70% da Vasco SAF à empresa norte-americana 777 Partners. E é claro, após esta confirmação, você e a grande maioria do torcedor vascaíno pensou: após isto, todo esse movimento político que acabou destruindo o Vasco nesses últimos 20 anos vai dar uma esfriada ou até mesmo vai acabar. Porém não, muito pelo contrário, a política segue viva e muito viva dentro do Vasco e agora não mais do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas da Vasco da Gama SAF. E a gente vai trazer tudo o que vem acontecendo para você, torcedor. Tem CPI do Vasco, aliás, CPI da Vasco SAF. Tem agora acusações de fraudes na SAF do Vasco, aliás, na AGE, que foi realizada neste último domingo. E para vocês terem noção de como as coisas estão acontecendo, nesta tarde de quinta-feira, dia 11 de agosto, até a 777 se posicionou respondendo a 2 sócios que enviaram uma notificação à empresa norte-americana. Volto a repetir, a boa e velha política do Vasco segue muito ativa, torcedor vascaíno. E é claro, a gente vai trazer tudo o que está acontecendo para você, mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir para aqui embaixo se inscrever. A gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos, para isso precisamos da sua ajuda. Então aqui embaixo se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o nosso crescimento e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Só antes de iniciar a falar sobre política, sobre SAF, sobre AGE, sobre 777, eu quero só explicar para vocês. Hoje é quinta, dia 11, e tivemos muitas informações nesta quinta-feira muito agitada. Mas a gente vai deixar para trazer as últimas notícias sobre treino, renovações contratuais, mercado, no vídeo de amanhã, sexta-feira, dia 12, às 7 horas da manhã, no nosso Acorda Vascão. Então já fique ligado, volte amanhã às 7 horas para você ficar por dentro de tudo que aconteceu dentro do futebol nesta quinta agitada do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, vamos lá falar de Vasco, vamos lá falar de 777 Partners. Eu quero começar aqui com uma notícia importante, se tratando de CPI. Sim, rapaziada, domingo tivemos a AGE, né? É claro, todo torcedor vascaíno nesse momento já sabe, uma Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 7 de agosto de 2022, que após a apuração confirmou que os sócios escolheram, em sua grande maioria, a venda de 70% da Vasco SAF para a empresa norte-americana 777 Partners. E até mesmo para explicar, porque você pode se perguntar: Lucas, 70% foi vendido, e os 30% vão ficar com quem? Com o Jorge Salgado? Com o Roberto Monteiro? Com o Otto de Carvalho? Com o Carlos Roberto Osório? Não, torcedor. Os outros 30% ficam com o Clube de Regatas Vasco da Gama. 70% para 777 e 70% e 30%, aliás, para a associação. E a partir desta venda, o torcedor vascaíno também começou a pensar: poxa, tudo aquilo que destruiu o nosso clube nos últimos 20 anos, que se trata, principalmente na minha opinião, da política, vai dar uma esfriada. Porque, é claro, eu pelo menos não aguento mais, torcedor. Eu acredito que você também não. Eu não aguento mais estar pela 5ª vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não aguento mais ter 4 rebaixamentos em 20 anos. Eu não aguento mais estar ano a ano sem disputar um título, sem ter essa vontade, sem ter esse desejo, sem ter essa ambição de ver um título. A gente entra, né? Eu ia falar mas é a gente, porque você também entra ano a ano e não tem a perspectiva, a expectativa de ver um título do Vasco. Ano passado o Vasco disputou a Copa do Brasil, a gente sabia que o Vasco não ia conquistar. O Vasco ano passado disputou uma Série B e não subiu. Esse ano o Vasco disputou uma Copa do Brasil
e foi eliminado para Juazeirense. Em todos os anos o Vasco entra no Carioca e a gente sabe que o Vasco vai entrar e não vai ganhar. E eu, sinceramente, não aguento mais isso. Ainda mais olhando para os nossos rivais. Flamengo aí na semifinal da Libertadores, muito provavelmente vai chegar também às semifinais da Copa do Brasil. Fluminense em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo também se reestruturando com essa nova SAF. Enquanto isso, o Vasco vai ficando para trás. Enquanto isso, a torcida vascaína vai tomando assim na cabeça, né, no ditado popular, porque não consegue ver nada. Só tem sofrimento. O futebol, o Vasco, que é para ser um entretenimento, para ser um motivo de felicidade para o seu torcedor, hoje está muito longe de ser isso. Muito pelo contrário, o torcedor vascaíno hoje senta no seu sofá, pega o seu controle remoto, liga a televisão ou vai até o estádio para sofrer. Essa é uma realidade nos últimos 22 anos. Muitas pessoas vão falar: Lucas, teve a Copa do Brasil em 2011. Um lapso, gente. Uma coisa que aconteceu em um ano e no ano seguinte já estava tudo acabado. Porque nós conquistamos a Copa do Brasil de 2011, brigamos, né, pelo título brasileiro de 2012 e caímos em 2013. Então, no final de tudo, nada adiantou. E eu, sinceramente, cansei disso. Acredito que muito provavelmente você também. Então foi por isso que a SAF domingo foi aprovada, para que eu, você e todo torcedor vascaíno pudéssemos ter esperança de um futuro decente pela frente, sem essa, volto a repetir, boa e velha política que destruiu o nosso clube nesses últimos anos. E devido a isso, a gente ficou nessa esperança. Porém, provavelmente não será fácil como nós pensamos. Porque nesta última quarta-feira, no caso ontem, o deputado Fábio Silva protocolou uma CPI pedindo esclarecimentos sobre a SAF do Vasco. Ele quer investigar a aquisição de 70% da SAF do clube e como o dinheiro, os 700 milhões de reais, serão investidos. O que isso quer dizer? Para explicar melhor. Agora, o deputado, que também é presidente, no caso da seção ali, esqueci o nome que é utilizado, né, da defesa do consumidor, de uma pasta da Alerj, ele é o presidente dessa pasta, ele vai começar a bater de gabinete em gabinete para conseguir apoio de ao menos 1/3 dos 70 parlamentares da Alerj, Assembleia Geral Legislativa do Rio de Janeiro, para que essa CPI possa sair do papel. De acordo com o regimento interno dessa Alerj, assim que as assinaturas forem apresentadas, no caso 1/3 dos 70 parlamentares, a CPI é instalada automaticamente. E sem muita enrolação, para a gente prosseguir com o vídeo e trazer todas as outras novidades sobre esse assunto, dê uma olhada aí nas palavras do deputado Fábio Silva, que falou que o torcedor vascaíno era Nutella, no caso aquele que apoiava a SAF, e já assumiu ser flamenguista. Fala daí, Fábio Silva, o que aconteceu nesta última quarta-feira. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui protocolando um pedido de CPI do Vasco para a gente acompanhar daqui para frente. Tá? Tem muita gente preocupada. Eu quero dizer aqui que a gente não vai perseguir ninguém. A gente só vai apurar através dessa CPI se os investimentos que estão sendo feitos no Vasco da Gama estão sendo feitos da forma correta. Se estão indo para a contratação de novos jogadores, se esses investimentos estão indo para o saneamento das dívidas do clube. Então esse é o objetivo dessa CPI que a gente está dando entrada agora, aqui na Assembleia Legislativa. Do acesso a direitos, serviços e do contato com a presença do poder público. Tanto é assim, deputado Flávio, que é possível morar em Niterói, no bairro de Caraí, por exemplo, e dispor de serviço. Então, rapaziada, realmente é, na minha opinião, uma situação muito complicada, pois, volto a repetir, tem que ser frisado. No Botafogo isso não ocorreu, no Cruzeiro isso não ocorreu, então não é normal algo desse tamanho acontecer dentro do Vasco. Após a aprovação de uma SAF, a tentativa de abrir uma CPI contra todo esse processo. Isso não é normal, isso envolve sim política. E não parou por aí, porque além disso, o Sérgio Frias, muito conhecido aí, inclusive dentro do próprio Vasco da Gama, da torcida vascaína, ele tentou aí, né, ser o presidente do Vasco nessas últimas eleições, uma pessoa, na minha opinião, super do bem, sempre se mostrou ser um profissional muito ético, um vascaíno nato, o Sérgio Frias. Ele, através do Twitter, também falou sobre essa situação de fraude na AGE. No dia 9 e no dia 10 de agosto, ele publicou 2 tweets. O primeiro diz o seguinte, abre aspas:
Ontem tivemos a confirmação de novas fraudes na AGE de 7/8. E a ciência de que quem negociava o contrato com os 7 em nome do Vasco entra na SAF agora pela vontade dos 7. A tal diretoria de integridade, dita independente, criada nessa gestão, está certamente indignada. E ele segue no dia 10. Novo registro de fraude na AGE. Nos foi informado conscientemente, o clube manteve uma lista viciada. Teve como consertar, refazendo a reunião da junta deliberativa. Não quis. Mentiu sobre a entrada imediata de 120 milhões, mentiu sobre reforço na janela, omitiu sobre o CEO. Urge uma CPI. O que, na minha opinião, evidencia que, querendo ou não, o Sérgio Frias é um dos adeptos à CPI que deve aí, caso a aprovação dos parlamentares, ser instaurada dentro da SAF do Vasco da Gama. Então é algo que preocupa, é algo que deixa o torcedor vascaíno que fica na esperança dessa SAF um pouco preocupado. E ainda mais porque alguns sócios, nestes últimos dias, para ser mais exato 2, o Leonardo Rodrigues e Márcio Magalhães, notificaram a 777 Partners. Inclusive, a empresa norte-americana respondeu a esta notificação dos 2 sócios, que são aí uma oposição à Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama. Essa notificação, no caso dos sócios, diz aí sobre os riscos do negócio com o Vasco, com base nas ações judiciais que podem acabar travando a entrada do grupo norte-americano no gigante da Coreia. Eles alegam que o resultado da última eleição para presidente ainda corre na justiça e, no caso, pode ser anulado, o que cancelaria também qualquer ato praticado pela atual diretoria, como a própria venda da SAF. Ou seja, os dos sócios alegam que o Jorge Salgado ainda pode sair do poder do Vasco da Gama. No documento, eles pedem para que a 77 se abstenha de seguir a operação societária conduzida irregularmente por dirigentes do clube. E é, na minha opinião, inacreditável, porque a 777, lá nos Estados Unidos, tem que responder a esses pedidos, gente. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. A política do Vasco, independente do lado, não quero falar aqui, porque a torcida do Vasco também é muito estranha quanto a isso, né? Se eu falo que sou a favor da SAF, eu sou a favor do Jorge Salgado. Se eu falo que eu sou contra a SAF, eu sou contra o Jorge Salgado. Eu não quero envolver política, eu não quero envolver o Jorge Salgado. Eu só quero ter uma ambição de futuro melhor dentro do nosso clube. E a 777 respondeu através do Steven Pasco, que é o fundador da 777 Partners, ele que assinou o documento. E na resposta a empresa afirma o seguinte, abre aspas, tem acompanhado o andamento das ações judiciais que visaram impedir o associado vascaíno de exercer seu direito de voto, e todas infrutíferas conforme entendimento dos assessores legais do Clube de Regatas Vasco da Gama. E segue, no dia 7 de agosto de 2022, 4.907 associados vascaínos votantes realizaram a maior assembleia da grandiosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entendemos que a deliberação inconteste pela Assembleia Geral, especialmente por expressivos números, extingue qualquer dúvida que poderia existir sobre a operação a ser levada a efeito. Por fim, ressaltamos que mantemos relação jurídica com o Clube de Regatas Vasco da Gama e que, neste aspecto, apresentamos ao nosso futuro sócio na Vasco SAF todos os documentos necessários à realização da operação dentro do que nos exige a lei e o estatuto do Vasco. Então a 777 teve que responder esses 2 sócios. E para finalizar o vídeo, ainda teve esse problema aí com o Luiz Melo nesses últimos dias e tudo se tratando de política. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para falar que sim, eu não aguento mais essa política do Vasco. E, gente, eu não tô falando de lado A, lado B, lado C, oposição, situação, tudo. Eu não aguento mais. E é por isso que sim, eu sou a favor da SAF, porque na minha opinião é a única maneira possível para parar com isso tudo que acontece no nosso clube há anos. Há 22 anos que o Vasco parou no tempo, a nossa torcida não tem motivo de comemorar e a gente ainda tem muitos torcedores, eu respeito você se você é um desses, querem continuar nesses 22 anos para frente acreditando que a situação associativa vai melhorar. E na minha opinião, não tem mais como, não tem mais jeito. Hoje, se a gente diz sim à SAF, é também um não a toda essa política que, querendo ou não, acabou terminando, acabou estragando com a linda história do nosso clube. Então eu resolvi trazer esse vídeo para realmente falar isso. Eu não aguento mais ver nosso rival, independente se for Flamengo, Fluminense, numa situação muito melhor que a nossa e não ver pretensão nenhuma, de maneira associativa, de ver o nosso Vasco traçando grandes títulos, né?
construindo lindas histórias, conquistando títulos, porque eu não aguento mais. Eu quero meu Vasco de volta. Eu quero meu Vasco de Edmundo, de Romário, de Bebeto, de Dinamite de volta. Esse Vasco, com todo respeito, de Nenê, esse Vasco de Raniel, esse Vasco de Vanderlei, de Leandro Castan, eu não quero mais. E acredito só que para isso, para essa mudança, é sim muito necessária a chegada da 777 Partners. Quis fazer esse vídeo então, um desabafo, e agora eu preciso de você. Deixe aí nos comentários se você concorda com todo esse desabafo, se você também é a favor da SAF, porque a sua opinião é importante demais para o nosso canal. A gente fica por aqui. Este foi o último vídeo do dia. Não vou nem classificar como boa noite gigante, mas como um desabafo para você, torcedor vascaíno, e uma informação de tudo que vem acontecendo dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.